Já estamos de volta aqui com Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Ela tem um coração moderno à moda antiga e não tem medo de parecer careta muitas vezes. Eu tenho o prazer de conversar agora com a cantora Marcela Thaís. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, é um Que prazer ter você aqui com a gente. É recíproco. Você vem de um lar cristão e um lar também muito musical. Eu, inclusive, fiquei sabendo que durante a tua saída da infância, entrada na adolescência, você tinha um estúdio em casa que era o seu quarto. Você se trancava lá e você compunha, mas você compunha de um jeito assim, de você para você mesma. E aí, você gravava numa fita cassete as suas composições, não mostrava para ninguém. Por que isso? Timidez, insegurança, vergonha? Ou a música era ruim mesmo, você não queria mostrar para ninguém naquele período? Olha, eu acredito que um pouco de tudo isso, mas o principal era porque eu tinha uma dificuldade enorme também de orar. E eu, como uma cristã, criada em lar cristão, eu achava que isso não era muito normal. Eu ia orar e eu não conseguia concentrar muito. Então eu comecei a escrever cartas para Deus, porque para escrever eu era melhor. E então foi mais ou menos isso. Mas muito interessante esse método, porque você não conseguia se concentrar. E eu já ouvi várias pessoas que passam pela mesma situação, até aquela coisa de que vai fazer uma oração antes de dormir, mas dorme no meio da oração. Eu até hoje tenho esse problema, eu confesso. Então você criou um método de escrever. E foi aí que você começou a compor. Foi um dos. Meu pai é compositor, Aham. Inclusive ele conquistou minha mãe fazendo várias músicas para ela. A primeira música que eu fiz não foi para Deus, foi para o meu primeiro amor, na adolescência. E foi assim, trágico, porque foi minha primeira decepção amorosa. Você achou que ia ter o mesmo futuro do seu pai, ia conquistar o seu amor através das composições, mas com ele não funcionou muito bem. Não funcionou. Eu gravei numa fita cassete, falei pra minha amiga, olha, quando ele chegar na sua casa, que eles eram amigos de infância, você coloca essa música pra ele ouvir. E ele falou pra ela tirar aquela música, que aquela música era horrorosa. Não gostou nem um pouco. Não. Que e dó. aí eu fiquei decepcionada. E aí depois eu fiquei meses me preparando pra dizer pra ele que eu tava apaixonada por ele. E quando eu disse pra ele, foi bem engraçado, porque ele disse que eu não amava, porque eu ainda não sabia o que era amor. E assim, embora tenha sido um fora, né, como os adolescentes dizem, né, um fora do crush, eu falei, bom, eu tenho duas opções na vida. Ou eu vou ser igual minhas amigas que só pensam em namorado, elas estão com 10, 11 anos e só pensam nisso, ou eu vou me apaixonar por uma pessoa importante. E aí eu falei, vou me apaixonar por Deus. Agora, falando sobre suas composições, você compôs junto com os amigos a música Não Tenho o Dom. E aí você gostou e falou, não, peraí, isso aí não pode ficar aqui escondido no meu arquivo de fitas cassetes escondidas. Você resolveu compartilhar com as pessoas e a partir daí você não parou mais. Foi, meus amigos me desafiaram, a gente estava todo um dia em casa, meus pais tinham viajado e eu chamei meus amigos para ficarem lá em casa. Naquela noite, quando a música nasceu, de uma forma assim também que a gente brincando, depois que a gente foi ver que a música tinha ficado muito boa, inclusive é uma das músicas mais tocadas hoje na rádio, e todo mundo ficou sério assim, tipo, tem alguma coisa aqui. E eu não conseguia mais dormir, aí parecia assim que tinha algo, uma coisa enorme no meu quarto assim, que eu tinha que dormir com aquilo na prateleira e eu sentia que tinha algo me incomodando. E eu falei, bom, eu acho que tem alguma coisa. Começou o teu ministério ali, né? Eu acho que tem alguma coisa aí. E é muito interessante porque essa tua paixão por escrever e pela poesia te levou a se formar em letras. Você tem uma formação musical, como a gente estava conversando, e o teu ministério proporciona o encontro dessas duas grandes paixões na tua vida, né? A minha grande paixão é escrever. Quando eu nasci, quando eu fui diagnosticada com disritmia cerebral, e o meu grande problema seria usar a mente, né? Então, eu tinha ataques epiléticos, convulsão, cheguei a usar Gardenal, remédios controlados, e o médico disse que eu ia ter uma grande dificuldade de usar minha mente. E eu costumo dizer para os adolescentes, eu fui curada, e vença os teus problemas, porque é aí que está o teu ministério. Marcela, eu tenho dificuldade com
pornografia, vença isso, porque Deus quer te usar como um líder que vai falar para outros jovens vencerem. Eu tenho problema com as drogas, eu tenho limitações no meu corpo. Olha, vença isso, por mais que a sua limitação em si não seja vencida, mas vença aqui, vença com Deus, porque se há um testemunho bom em mim, é que Deus fez algo bom em mim. E eu acho que você tem uma atitude muito corajosa com esse tipo de testemunho, porque falando aqui comigo, falando em outros programas, na tua música, você deixa transparecer muito do teu interior, de coisas que poderiam ficar guardadas ali só com você. Por exemplo, você tem uma música que se chama Voar, onde tem muito de você e muito de um momento complicadíssimo que você viveu na tua vida. Você estava passando por um problema de depressão muito forte e aquilo tá na música e aquilo tá nas histórias que você conta sobre essa composição. É esse o teu desejo? De não importa que você vai se expor um pouco, mas se o teu testemunho pode ajudar esses adolescentes ou outras pessoas, o importante é essa ajuda? Sim, porque eu não acredito que eu sou um personagem, sabe? Eu sou um ser humano e eu não posso dizer para as pessoas que estão fracas em alguma área da vida delas que eu sou forte demais, entendeu? Eu sou igual a elas, extremamente fracas, mas se eu fraca consigo, você fraco também consegue. E certa vez uma pessoa falou para mim, foi até no meu show de lançamento, que eu contei a história pela primeira vez da música Voar. E essa pessoa, ela sabe muito do mundo artístico e ela me falou: Marcela, você não deveria mostrar suas fraquezas, você deveria ser mais forte. Você, depressão, não se passa por depressão. Tem que colocar uma imagem, né, de uma celebridade. De celebridade. E eu falei assim, olha, eu acredito que a minha geração precisa muito mais de geradores de opinião do que artistas. Eu acredito nisso. Marcela, olha, a gente estava falando sobre verdade, sobre não passar uma imagem falsa, simplesmente, né, por ser uma pessoa conhecida. E você fala muito sobre relacionamentos. E recentemente o Brasil passou por uma crise porque o William Bonner e a Fátima se separaram, um casal que todo mundo estava muito acostumado a ver junto e por anos, né? Representando um casamento. E aí muitos memes surgiram, muita coisa falando: olha, agora eu realmente não acredito mais que possam existir relacionamentos duradouros. E você sempre defende a ideia de que o casamento não é uma instituição falida. Inclusive, como eu te apresentei no início do programa, você é moderna à moda antiga, como é o título de um dos teus trabalhos. Essa frase faz sentido, mesmo dois ícones, pessoas que tinham uma imagem muito forte atrelada ao relacionamento conjugal, não estão mais juntas. É possível ser feliz e é possível ter casamento ainda hoje? A gente pode estar num mundo moderno, mas ainda tendo princípios que são considerados muito antigos? Depende do quanto você luta pelos seus princípios. É certo que hoje a luta ela tem que ser um pouco maior, né? Porque antes você tinha a própria família, a própria sociedade, a própria cultura incentivando o casamento, incentivando as coisas boas. Hoje não. Hoje o legalismo, a imoralidade, que inclusive está na moda, né? Ser chamada de moralista hoje já não é um elogio, é um palavrão. Então, amor é uma decisão. E ter princípios virou sinônimo de ser antiquado, né? Só que é isso que eu não entendo, porque ter princípios é algo tão bonito. E eu costumo falar que se ter princípios é ser careta, nossa, eu amo ser careta. Eu amo ser careta, incentivo a minha geração a ser careta. Porque, primeiro que os caretas colocam a cabeça no travesseiro e dormem em paz. já é uma ótima As meninas caretas não estão com o nome delas na boca de todo mundo. Então, assim, são princípios, eu vejo o princípio como uma nuvem de bênção. Deus diz: se você quer ser abençoado, esteja no local certo, na hora certa, que no momento certo vai chover sobre a sua vida. Mas se nós não estivermos naquele local, não vai ser abençoado. Mas
a gente só está no local certo, na hora certa, se a nossa vida condiz com aquilo que Deus tem feito para nós. A gente fala, escolha esperar, decidir esperar, mas não é um esperar parado, é um esperar caminhando no sentido de que eu acredito que vai acontecer. Aliás, esse verbo esperar, você tem uma música, né, que é Espera por Mim, e essa música fez muito sentido na tua vida, porque você tem uma história muito bonita com o teu namorado, existe uma série de coincidências no relacionamento de vocês, e essa música Espera por Mim faz muito sentido pra você. Ela já fazia antes e agora ela tem feito muito mais. Parece que eu fiz elas já sabendo o que ia acontecer, sem saber o que ia acontecer. Tudo depende do foco que a gente dá para as coisas. Nós estamos focando nas coisas terrenas. Só que as coisas de Deus, elas não são definidas, os princípios de Deus não estão sendo definidos por essa geração, o que essa geração fez. Uma coisa que todo mundo está fazendo, mesmo que uma coisa errada que todo mundo faz, não torna aquilo certo. Claro, não é porque muita gente está fazendo Exatamente. que tá certo. Um exemplo disso é a área da sexualidade. Então, você tem a música Eu Escolhi Te Esperar, que é uma música conhecidíssima. Tem um projeto com esse nome que ajuda, né, cria uma mentalidade de que todos se guardem para o casamento. Mais uma vez, falar sobre esse tema, falar sobre sexualidade, falar de se guardar para o momento certo, é uma exposição grande. Você não se sente incomodada de tocar nesse assunto? Olha, é algo extremamente pessoal e que eu nunca achei necessário dizer que e eu não tenho vergonha de falar isso num programa, porque quem me segue sabe, mas vou falar isso num programa. Eu tenho 29 anos e sou virgem até hoje. E eu vou casar virgem. E eu tenho, assim, eu sei que é extremamente se expor, falar da sua vida sexual. A gente fala da vida financeira, da vida espiritual, fala de muitas coisas. Mas não foi algo que eu quis, porque eu não acho que ter essa opção sexual me faz mais santa do que ninguém. Eu não acho que eu preciso disso para pregar o evangelho, entende? Porque isso não é um troféu. Eu não faço mais do que a minha obrigação, porque a Bíblia disse. Assim como a Bíblia disse, não fofoca, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Eu estou fazendo a minha parte como cristã. Agora, eu acho que é difícil até dizer isso no mundo que a gente vive, porque muita gente olha para você e pensa que você é um ET. Né? Como uma menina com 29 anos, bonita, conhecida, que tem uma carreira, porque as pessoas não vão chamar de ministério, chamam de carreira, e ela nunca fez sexo? Acho que ela deve ter algum problema. É ou não é? Já teve inclusive uma menina que escreveu nas minhas redes sociais que ou eu estava com uma mentira muito grande, ou que eu era sapatão, ou que você tinha algum problema. Ou que eu estava fazendo, estava omitindo de todo mundo e que eu ia para o inferno por estar mentindo para todo mundo. Mas quer saber? Eu quero ir para o céu. E Marcela, eu acho que você faz um papel incrível. Não é todo mundo que tem a coragem que você tem e não é todo mundo que tem a resiliência sobre esse assunto que você escolheu ter. São duas coisas muito complicadas de se encontrar. Mas a gente tem tantos, inúmeros exemplos do outro lado, com a completa falta de princípios dentro do que a Bíblia ensina, inclusive no universo cristão, que você levantar essa bandeira, justamente porque você tem um público que te acompanha, e esse público não pode esperar, obviamente, que você seja perfeita, mas o teu exemplo está ecoando na voz dessas pessoas, na cabeça dessas pessoas. Você tem mais de 1 milhão de seguidores só no Facebook, isso descontando aí as outras redes sociais, né? Então, é uma influência muito positiva. E eu acho que isso tem a ver, inclusive, com uma frase que a gente ficou sabendo que a tua mãe disse pra você. Marcela, fica tranquila. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não perca sua fé e você não deixe Deus triste. Olha que mãe sábia, gente. Você pode fazer tudo o que você quiser. Não perca sua fé nem deixe Deus triste. Pronto. Eu acho que é o seguinte... Nós vamos comer daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente planta, como eu já falei desde o início. É uma fórmula muito simples. A palavra de Deus diz, faça isso que você tem isso. Eu escolhi seguir os princípios de Deus não pelo fato, não por achar, não pelos critérios de achar que aquilo estava me podando, mas que aquilo estava me protegendo.
Quando nós falamos assim, olha, não faça sexo antes do casamento, não é um Deus carrasco que está dizendo assim, eu criei o sexo, mas eu não vou deixar você fazer. Tá de castiguinho. Tá de castiguinho. Não, ele está dizendo assim, olha, eu fiz o sexo e o sexo é tão bom, tão santo, tão maravilhoso, que eu quero que você faça com amor. Amor, para mim, é alguém que, diante de tantas possibilidades, nega todas elas e vive com você o resto da vida. Isso é amor para mim. Eu acho que diferente disso enfraquece o amor. Diferente disso, trata o amor de qualquer forma. É paixão. Então, assim, o amor, ele é tão no patamar, último patamar, que tem que ser as últimas também das decisões. Claro. Então, eu quero alguém e não quero menos que isso. Eu acho que a gente reclama muito daquilo que a gente aceita. É muito simples, é a lei da semeadura. Você quer? Então, assim, quer coisas boas? Suas atitudes vão ter que ser grandes, vão ter que ser difíceis, vão ter que ser... O seu tempo vai ser um pouquinho maior de espera. Com certeza. Só que o foco não é a espera. O foco é o resultado da espera. Quando você pensa o resultado da espera, você espera, você fica E tá tudo tranquilo. E a vida é muito mais simples, a gente complica demais. Seguindo as regrinhas básicas, a vida é muito mais simples. Muito simples. Marcela, adorei conversar com você, adorei ter você aqui no Identidade. Prazer foi meu. Espero que você continue sendo extremamente abençoada por Deus, como você tem sido até agora, e que seu ministério possa dar tantos frutos e ajudar tantos adolescentes, jovens, adultos, como você tem feito. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço, eu amei as perguntas, amei a entrevista. Muito obrigada, adorei participar do Identidade Geral. Muito obrigado. E aí, então, a gente fica por aqui essa semana. Semana que vem tem mais pra você, domingo às 10 da noite a gente se encontra. Um grande abraço, uma excelente semana e até lá. Tchau, tchau. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração.